Cantando na Chuva é um daqueles filmes que todos nós amamos. Não deve existir viva alma que assista Cantando na Chuva e não seja levado a ter um sentimento de entusiasmo, de alegria, de renovação do próprio espírito. É como se quando nós dessemos o play nele, todas as nossas dores, angústias, tristezas ficassem para trás e nós pudéssemos viver uma alegria que só pode ser medida nos passos de dança e na cantoria dos personagens. Mas eu não vim aqui para elogiar Cantando na Chuva, nem chover no molhado enquanto eu falo desse clássico do cinema. Eu vim aqui para redimir uma de suas personagens, a vilã do filme, Lina Lamont, que de vilã não tem muita coisa, senão os estereótipos que são atribuídos a ela. Ela é uma típica personagem do cinema mudo que não pôde fazer a transição para o cinema falado, porque para aqueles produtores executivos, a voz dela não era compatível com a beleza dela no cinema mudo. Portanto, a identidade dela, um dos seus atributos, não eram compatíveis com o cinema falado. E por causa disso, ela acaba perdendo a sua carreira e aquele que ela acredita que é o homem da sua vida para uma estreante no cinema. Uma atriz que ainda não começou a ser atriz, mas sim faz o papel de sua voz nos bastidores. Cantando na Chuva é um filme sobre voz. É um filme sobre como a transição do cinema mudo para o cinema falado e a entrada dos diálogos, dos efeitos sonoros, da voz propriamente dita, a voz das pessoas ou a voz das coisas, foi capaz de transformar uma arte completamente, modificando tanto o meio de produção, quanto modificando também o contexto da produção. Algumas pessoas simplesmente não conseguiam mais se adaptar àquela nova forma de cinema, porque a sua forma de expressão anterior era diferente, era mais expressiva, era mais por necessidade, é bem verdade, mas era mais intensificada, porque não tinha o apoio do diálogo, não tinha o apoio da voz, não tinha o apoio do som. Mas Cantando na Chuva também é um filme sobre ter voz. E ter voz não é simplesmente falar, mas é você ter um dizer sobre sua própria vida. É um filme sobre personagens que decidem seus próprios rumos. E a Lina Lamont, que é uma atriz dentro de um estúdio, uma época muito específica de Hollywood, é uma atriz que não tem o direito de decidir os rumos de sua carreira. E se Cantando na Chuva fosse produzido nos dias de hoje, eu tenho certeza que a recepção de parte do público seria de perceber que Lina é uma ícone anti-heroína feminista. Uma mulher que não aceitou as condições impostas por um estúdio e resolveu decidir ela própria quais seriam os termos com que iria conduzir a sua própria carreira. Fala sério, você também queria isso para você, não queria? Todos nós queríamos. Só que o filme enxerga como uma vilã. Enxerga primeiro como uma loira burra, um estereótipo muito cansado. Enxerga como uma personagem incapaz de discernir a realidade da fantasia e, portanto, acredita que Don Lockwood, que é o personagem do Gene Kelly, é o seu amante de fato. E, ainda por cima, enxerga como uma antagonista incapaz de ter um comportamento de sororidade com a recém-chegada Kathy Selden, a personagem inocente interpretada pela Debbie Reynolds. Então, por esses atributos, o filme acha por bem torná-lo uma antagonista. E eu até compreendo, ok, não vou discutir isso, o filme funciona da mesma maneira, mas eu acho interessante como nós podemos reapreciar essa personagem 73 anos depois do lançamento do filme. Como nós podemos perceber, por exemplo, nessa cena seguinte que eu vou passar para vocês agora, como é possível que homens, um chefe de estúdio e um astro do estúdio, destruam, sorrindo e alegres enquanto cantam uma música, a carreira de uma mulher, apenas puxando as cordas que erguem as cortinas do palco. Dá só uma olhada nessa cena. I'll walk down the lane with a happy refrain and singing, just singing in the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Acho que você notou o que eu quis dizer no vídeo inteiro, né? Ao término de Cantando na Chuva, 3 homens sorrindo destroem a carreira de uma mulher.
E o poder que eles detinham, tanto naquela época como até mesmo nos dias de hoje, é bastante eloquente. O poder que a indústria, aqui de uma forma mais ampla, tinha de destruir a carreira dos seus atores, que eram apenas produtos do estúdio. Produtos estes que eles poderiam manipular nos filmes que eles quisessem ou da forma como eles quisessem. E antes que me acusem de revisionismo, Cantando na Chuva continua uma obra-prima. E não a despeito de Lima Lamont, mas por causa de Lina Lamont. Porque essa mesma cena que em 1952 parece ou pode ter passado despercebido e não passa despercebido hoje em dia, é uma cena que reforça os temas do filme. Os temas de que, em uma época de transição, a vontade da indústria sempre vai imperar. E a vontade da indústria, ontem e hoje, infelizmente, ainda é a vontade dos homens. Mas eu amo de paixão. Mesmo que eu tenha um sentimento agridoce ao término, eu me sinto muito bem quando eu vejo seus personagens cantando e dançando como uma fórmula de escapismo.